problemas tecnológicos, mas a gente permanece firme e forte. E como eu estava dando continuidade, eu queria saber de vocês como foi que começou esse trabalho, nessa ação social. Eu sei que são vários trabalhos, a gente vai falar um pouquinho mais deles depois, mas eu queria saber como foi esse início. Boa tarde a todos, muita paz. Nós agradecemos muito essa chance, essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre todo esse material que vocês têm conduzido para todos os que estão aí do outro lado assistindo. Mas, em verdade, tudo começou através da doutrina espírita. É a marcha inicial de tudo, onde nós, ao participar dos grupos, fazer os cursos, no caso nós que morávamos em Goiás, na própria Federação Espírita do Estado de Goiás, a gente tem uma série de trabalhos, um deles na penitenciária. Então foi um dos primeiros que eu tive a oportunidade de participar, foi na penitenciária, assim que terminou um determinado curso. Depois, na caminhada, nós fomos descobrindo, através da música, outras possibilidades, inclusive em hospitais, e também em lugares como as despedidas maravilhosas dos nossos irmãos ao retornarem para o plano espiritual, nos funerais, nas visitas às pessoas enfermas. Então nós passamos a utilizar a música de forma praticamente constante em todos esses eventos. Boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui novamente, hoje no programa Ponto a Ponto, né? E continuando aí a fala do Wallace, nós participamos também de corais, ajudamos a formar muitos corais, muitos grupos de música em Goiás, do nosso querido projeto Serenata de Luz, que é um grupo de trabalho, e crianças, vários trabalhos também com crianças em escolas, né? Então, onde nós fomos chamados para fazer um culto do Evangelho, aí nós com certeza iremos com muito prazer. Interessante vocês falarem, são do Goiás. Como foi que chegaram pessoas, escolheram essa terra para ficar? Eu sou goiana, ele paraibano. Então foi bom. Ele foi lá me buscar. Andou um pouquinho, não foi? Mas foi um encontro muito especial, porque desse encontro nasceram exatamente os grandes encontros. É verdade. Os encontros que talvez nunca ocorreram antes, que foi o encontro com o próximo, levar essa música ao próximo, levar essa mensagem de Jesus nessas músicas belas que nós cantamos, não só no movimento espírita, porque a boa música está em todos os lugares, quando ela nos traz um conteúdo, um primor de conteúdo que toca as pessoas, que faz as pessoas refletir um pouco, aí essa música é nossa, todas elas são nossas. É interessante que muitas vezes nós vamos aos lugares e a gente diz assim, vamos fazer caridade, vamos cantar para o outro, mas o aprendizado que a gente tem disso aí tudo, o bem-estar que a gente conquista para as nossas vidas, eu mais o Wallace, que somos um casal, nós somos muito unidos pela música, pelo nosso trabalho que fazemos. Então, o bem maior somos nós que recebemos, né? Isso é muito importante a gente frisar, porque muitas pessoas, às vezes, podem ser voluntários aqui, ali, em algum lugar, né? E muitas vezes há alguma reticência. Vai lá, é muito bom ser voluntário, fazer o bem. Esse bem, ele se reverte muito mais para nós, para a nossa família. Então, como há proteção divina para as nossas famílias, né? A gente sabe disso. É bem interessante, eu digo isso porque o nosso trabalho aqui é maravilhoso. Nosso grupo do DECOM, e a gente sabe, às vezes a gente chega aqui no domingo cansado, né? No final da semana, sem energia, com todo o peso dos desgastes, mas a gente sai daqui renovado. Pensa você a energia é outra para começar a semana outra cara. Pensa você levantar assim, quando a gente foi convidado para o projeto Sorriso de Esperança, eu fiquei assim meio reticente, falei pro Wallace, bem, mas cantar de manhã, levantar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã estar no hospital, a voz, como é que fica? Interessante que hoje
A gente já canta bem melhor de manhã, porque fazemos esse trabalho na segunda e na sexta-feira, no Hospital Laureano, no Hospital HU. É interessante como é bom demais, é inexplicável. O pessoal de casa já conhece o projeto Sorriso e Esperança, nós já tivemos outros integrantes aqui falando com a gente. Sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais. Vocês também fazem um trabalho no São Vicente de Paulo, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais esse trabalho de vocês. O projeto Sorriso de Esperança, quando nós tivemos a oportunidade de receber o convite do nosso querido irmão Barbosa, nós ficamos muito felizes, muito contentes, porque era uma oportunidade sonhada. Geralmente, quando a gente adentra o campo dessa atividade voluntária, a gente cria uma série de elementos que não nos deixam afastar mais. É como se a gente tivesse assim um apego, um sentimento todo especial. Então, parar realmente não dá. É continuar e ampliar. Então, o Correção de Esperança surgiu como uma motivação a mais. É cantar no ambulatório, que esse é o princípio do projeto, né? Cantar no ambulatório do Hospital do Hospital Laureano e do HU, até 7 horas, 7h15. Então, aquele paciente que aguarda o momento do atendimento, enquanto isso ele está ouvindo uma música, ele está ouvindo uma ou outra palavra que a gente solte de acordo com o tema da música, para dar uma ênfase, uma prece, enfim, uma relação muito interessante. E após esse trabalho que nós fazemos junto ao Projeto Sorriso de Esperança, por volta de 10 para as 8, nós saímos lá às 7h15, por volta de 10 para as 8 nós chegamos no Hospital São Vicente de Paulo. E lá então nós temos um trabalho interno. Esse trabalho é correndo quarto por quarto, enfermaria por enfermaria, cantando, parando um pouco, ouvindo as pessoas. Algumas dizem coisas que a gente sabe que não merece, que é o trabalho que merece, né? O trabalho que está lá em cima, mas elas estão sempre voltadas para a figura, né? Olha, vocês foram as visitas mais importantes que eu já tive na minha vida. Eu digo, eu sei. agradecemos, mas sabemos que conosco está um grupo que nós não estamos vendo com a clareza que nós vemos aqui no plano que nós nos encontramos. E que esse grupo são terapeutas, são trabalhadores no campo da energia eletromagnética, no campo das energias que alteram determinados pontos importantes de bloqueios. Aí a música entra como um todo, fazendo aquele trabalho maravilhoso, né? E isto tem realmente causado grandes transformações nas pessoas. Não é só o momento, não. Ocorrem transformações. A partir dali, há um tempo atrás, nós fomos em Cajazeiras e estávamos dando uma entrevista na emissora de Cajazeiras e alguém ligou de uma cidade próxima. E essa pessoa disse assim: olha, esse casal faz uma oração lá no Laureano e depois tem a música Amigos para Sempre. As pessoas se abraçam. Eu nunca esqueci isso. Veja que coisa interessante. É interessante mesmo. A gente agora em agosto fez aniversário de 2 anos do Evangelho no Lar, que é outro programa do nosso grupo, e que a gente recebeu muitos relatos de justamente pessoas que estavam no hospital e às vezes não tinha ali muito tempo na enfermidade, sem poder se ausentar, sem ter tanto contato, e assistia o Evangelho, né, e se comunicava às vezes pelo chat com a gente, né, pessoas que estavam em depressão, e foi assim o primeiro passo para a retomada. Então, assim, muito, muito gratificante para todos nós saber. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho é muito pequeno, mas a gente não sabe, assim, nosso trabalho pode ser pequeno dentro de um contexto, né? Sim. Porque, como você falou, tem toda uma espiritualidade ali envolvida, que não é pouca gente não, viu? A gente sabe que é muito grupo muito grande, até para nos orientar e nos ajudar nesse processo. Você chega assim, por exemplo, numa enfermaria, a pessoa está lá triste, pensando tantas coisas ruins, né? Então, imagina, quando a gente chega, não é a gente, é a mensagem, né? A gente consegue, com essa mensagem, com as músicas, transformar o pensamento daquela pessoa.
e isso mudar todo o seu campo mental, físico, né? Porque a gente sabe que a maioria das doenças iniciam na mente, né? E quando a gente consegue transformar isso aí, é bom demais. A gente não sabe a extensão de tudo isso. É muito grande. Verdade. Esse trabalho no hospital, principalmente no Laureano, né, que é um hospital voltado para o tratamento do câncer, é uma doença que deixa o emocional muito abalado, porque pela gravidade, por todo um tratamento muito doloroso, muito sofrido que as pessoas enfrentam. Então, assim, as pessoas já se encontram num momento frágil, né, emocionalmente, e a música vem com esse alento e eu acho que deve emocionar muita gente. Mas deve ter aquela música que é a que realmente emociona mais, é que faz as lágrimas ainda contidas transbordarem. Eu queria que vocês nos dissessem que música é essa que emociona as pessoas e mexe no coração. Como esses ambientes são ambientes onde há uma diversidade muito grande de cultura, principalmente no campo religioso, quer dizer, a gente entra no campo da emoção, é difícil você não apontar um aspecto religioso. A nossa raiz é toda formada com essa base. Então, as músicas que a gente tem aprendido com as pessoas, que eles cantam aquela, e aquela, e vocês trouxeram aquela. Então, O Amor é o Bem Maior, que é uma música que se tornou um clássico, né, de todas as vozes, de todas as origens, tem sido a mais cantada, a mais pedida. Inclusive tem uma história interessante que depois eu vou contar sobre essa música no outro momento, aqui mesmo ainda. Mas essa é a música que a gente consagra, como dizem os nossos irmãos, são consagradas. Eu queria que você cantasse para a gente agora, se sua casa cantasse. O amor é o bem maior, riqueza de valor para o coração. Para o coração, o amor é eficaz e alegria traz grande emoção. Grande emoção. O amor é o bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor inspira a fé, seu poder faz até o sol brilhar. O sol brilhar. Em noites sem luar, o amor a cultivar, luz haverá. Luz haverá. No mundo de amor só há inspiração de ter essa certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida uma canção de amor. É Deus amor sem par, que a todos sabe dar feliz viver. Feliz viver. Foi Deus quem fez Jesus nascer em meio à luz, mudar o meu viver. Mudar o meu viver. Foi esse amor quem fez minha alma se abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida uma canção de amor. O amor é inspiração, na vida uma canção de amor. O amor é inspiração, na vida uma canção de amor.
Mas o Alice, nós temos um negócio assim, quando a gente não gosta das palavras de uma música, a gente muda. Sabe? A gente tem uma licença poética pra isso. Porque essa música tinha um tal de a sepultura, se abriu, não sei o quê. Pensa a gente cantar isso no hospital onde as pessoas estão ali num câncer terminal. Por exemplo, a oração de São Francisco, nós tiramos. Não é morrendo, é nascendo. É nascendo que se vive para a vida eterna. Nós tiramos. Eu sei que muita gente não gosta, mas não dá pra gente cantar isso no hospital, né? Então me desculpem, a gente não sabe nem quem é o autor, né? Porque não foi São Francisco, a gente sabe, mas a gente tira assim. A música, Maria Bethânia, eu vi uma entrevista dela, ela falou, também tiro. Então pronto, eu também tiro. Se Bethânia tira, então tá tudo bem. Se Bethânia tira. Todo artista tem a licença poética, né? Muito bem, sem dúvida. E é muito interessante, por exemplo, você falou no Hospital Napoleão Laureano. Às vezes nós somos pegos de surpresa, porque algumas músicas são nossas, são de nossa autoria. Nossa, né? Porque minha nem dela, nossa. Sempre tem um grupo, uma equipe. Eu sempre dou meus pitacos. Então, um dia uma senhora pediu o microfone e disse, eu queria falar alguma coisa sobre. Então acontece isso. A pessoa quer, digamos assim, fazer um depoimento, uma coisa breve, estimula os outros, né? E aí ela foi contar que tinha uma música nossa, que nós cantamos, uma música que como disse, da nossa autoria. Essa música fala seguindo as pegadas do mestre, né? Seguindo as pegadas do mestre. E ela então veio trazer essa música. E disse, olha, eu ouvi essa música e fiquei cantando. E seguindo as pegadas do mestre, porque a gente sempre fala um pouquinho depois, disse, olha, seguir as pegadas do mestre, transformar, pensar diferente, modificar aquele cast, aquele CD que tem na nossa cabeça falando só do que vai acontecer, de forma negativa, muda. E ela disse que fez isso. Passou a usar, todas as vezes que vinha um pensamento negativo, ela usava, seguindo as pegadas do mestre. E então ela foi contar que tinha 3 problemas graves, e que agora só tem um. Como ela não voltou lá, provavelmente ela deve ter se liberado desse outro, porque eu não a vi. É interessante esses detalhes. Isso marca porque nós sabemos que não é a música em si que é capaz de fazer isso, mas o fato da pessoa ter tido receptividade, trouxe para dentro de si, analisou, confrontou com outros aspectos da vida e deu salto. Então, nesse aspecto, como vocês acham que a música pode influenciar nessa recuperação dessas pessoas que estão nos hospitais? O pensamento é a grande varinha de condão, que não é uma varinha de condão, é apenas uma figura que eu estou trazendo. Através do pensamento, nós temos como diagnosticar como nós nos encontramos. O acesso de pensamentos que nos levem a sentimentos de tristeza, sentimentos de conflitos, sentimentos de amargura, é sinal de que nós estamos tendo um processo de memória um tanto quanto comprometedor. Então a música, de repente, traz um foco que faz com que a pessoa observe diferente. Ao fazer isso, ela muda aos poucos essa visão e ela acha bom, porque ela vê a resposta é imediata. Uma coisa que uma pessoa, quando pensa de forma assim contrária às leis naturais que nos levam para o bem, são pessoas que vivem sempre um processo de insatisfação. E quando ela muda, aos poucos ela observa que interessante, não estava mais nem lembrando disso. E alguém antigamente ia dizer assim, não vai dar certo, e eu ia chorar. Hoje a pessoa diz, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Então a música, como ela tem todo um complexo de psicologia, né, de um campo de energia que a gente não sabe medir ainda com a intensidade que realmente lá na frente a gente vai ter essa condição, ela abre canais porque a pessoa aceita, e ao aceitar, ela mesma introduz em sua vida essas transformações. Interessante você estar falando que a própria ciência, os médicos estão se voltando, né? Sim. Para essa de quanto o pensamento, a energia influencia na saúde, ajuda nos tratamentos, né? Colabora.
Eu acho que é uma força-tarefa muito grande, né? Imensa, imensa. O Dr. Deepak Chopra é um médico indiano que mora nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Ele escreveu já vários livros. Um deles chama-se A Cura Quântica. Então, na Cura Quântica, ele conta várias histórias que ele coletou dos pacientes. Então, tem uma que eu conto muito nos hospitais. Quando sempre tem uma chance, porque isso tem um poder imenso. Isso, olha, o Dr. Deepak Chopra, ele colocou no seu histórico de vida essas histórias dos seus pacientes. Então, tem um caso de um paciente terminal, isso no Laureano é muito bom, muito comum, e também no HU. Um paciente terminal que não tinha mais o que se fazer por ele. Só a medicina chegou no seu máximo. Mas, doutor, então passa uma receita para mim. E disse, mas não vou te passar receita, não tenho como passar mais receita para você, então você vai me passar uma receita. Acaba que os médicos e os pacientes criam um elo muito forte, né? Principalmente nesse caso. E disse, então eu vou te passar uma receita. Você é uma pessoa que acredita em Deus. Já vi você comentando. Então faça assim. Uma mão tua vai segurar na mão de Deus. Na verdade, o Dr. Deepak Chopra conta uma historiazinha um pouco diferente nesse aspecto. Mas como o sentido é o mesmo, para facilitar a compreensão deles, eu transferi. Mas o princípio é o mesmo. Ele disse, uma mão segura na mão de Deus. Na outra mão, você vai entrar dentro de você mesmo e você vai lá naquele lugar, aonde está aquele problema que está te causando tudo isso. E você, pela tua imaginação, pelo teu sentimento, pela tua vontade de vencer, você vai com a outra mão retirar aquilo. Todo dia você tira um pouco até o final. Então, passados uns 3 meses, o Dr. Deepak Chopra ficou curioso e pediu para alguém, um funcionário dele, procurar essa paciente. Então, o paciente foi pescar. O paciente tinha ido pescar. Mas como foi pescar? Ele não era para estar nem ali. Foi pescar. Então, ele foi pessoalmente lá e encontrou o paciente. Doutor, aquela receita que o senhor me deu me salvou. Mas eu não passei nenhuma receita para você. Receita? O médico pensa logo na receita, ao pé da letra, né? Não. O senhor lembra? Ele lembrou. Eu segurando numa mão e na outra trabalhando. Foram 60 dias de piora, mas eu não desisti. 60 dias de piora. Eu não desisti. Aí um dia eu acordei e me deu uma vontade bem grande de me levantar. E eu me levantei. Aí uma mulher disse, o que está havendo com você? Você está de pé. Se eu estou curado, minha mulher. Então, é um exemplo da ação, da vontade, da fé. A gente fala fé, é o formato que a gente tem. A gente sabe que é todo um processo de desejo que o espírito, ele pode interferir, bloqueando as energias, ou então de repente ele já solucionou aquela problemática kármica, né, que ele tinha, e estava liberado. Então o poder dele, juntamente com a fé dele em Deus, e todo um processo, que entra também a medicina, o ajudaram a vencer. Eles acham bom. São histórias reais. A gente pegando esse gancho, a gente pode ver o próprio Jesus, quando curava, ele dizia, foi a tua fé que me salvou. Isso. Né? E a fé está justamente nesse pensamento, nessa emoção. É verdade. Né? A fé ela não está palpável, ela está nesse emocional, nesse campo emocional, nesse campo vibratório. E nós muitas vezes estamos ali no Laureano cantando, passa os médicos e eles nos cumprimentam. E já houve vários relatos deles que diz que se tornou muito mais fácil tratar o paciente depois da música. Que eles entram para o consultório com outro estado de espírito, mais alegres, né? É mais fácil você... Em tudo na vida é mais fácil você tratar com uma pessoa alegre, com uma pessoa que está para cima. Então eles entram dentro dos consultórios mais preparados, inclusive para dizer do que sente. Quantas vezes a gente vai no médico, depois de sair e fala assim, puxa, não esqueci de falar aquela coisa, né? Então a gente enfatiza muito isso para eles estarem pensando, raciocinando, para quando chegar na frente do médico saber falar, saber conversar, falar sobre o que sente. Então o médico também fala dessa facilidade, desse entrosamento com o cliente. Você falou da música, né? Como é caminhando com Jesus, seguindo os passos de Jesus, não é isso? Queria que você cantasse uma palhinha pra gente. Transformação. Transformação.
caminhos para a minha vida, e por onde eu passo canto este amor, seguindo as pegadas do Mestre, seguindo as pegadas do Mestre, seguindo as pegadas do Mestre. Eu venço a depressão, mudo meu comportamento, supero toda a dor, e por onde eu passo canto este amor. Transformação, 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 seguindo as pegadas do Mestre, seguindo as pegadas do Mestre, seguindo as pegadas do Mestre. Maravilha, linda música. Essa é nossa. Vocês falaram, né, até falando sobre essa música, do quanto ela gera reflexão, né? Com certeza. Mas aí eu pergunto, a música instrumental, que às vezes também é muito usada, como ela pode ajudar também nessa mudança do padrão vibratório? Música é harmonia, né? A música tem um professor nosso que sempre disse que verdadeiramente através da música Deus se expressa. Quando nós cantamos, nós já usamos os elementos diretamente oriundos do poder divino, que é a nossa própria voz, a voz da natureza, a voz dos animais, dos pássaros. Mas quando nós juntamos todo um campo harmônico, tem uma razão toda especial para nos influenciar. Veja a música clássica, né? A música erudita. Agora mesmo vamos ter um festival de música erudita aqui em João Pessoa. Preparem-se que vai ser muito interessante. Então, ela traz mudanças no campo do emocional. Ela traz uma reflexão dentro de um campo de energia que nós não temos noção da dimensão do poder dessa harmonia, como ela pode causar a transformação nas pessoas. Então, elas têm. Olha, se você estiver pensativo com relação a alguma problemática e ouvir um desses clássicos, né, principalmente aqueles que despertam alegria, que a música clássica ela tem as suas finalidades muito peculiares. Então pode ser até que numa pessoa não cause a alegria que causa na maioria. As alterações, né, nos campos harmônicos levam a pessoa a viajar para dentro de si mesmo. Ele não ouve uma voz humana, mas ele passa a se encantar com o que isso vai fazendo com que ele alcance os próprios campos internos dele próprio. Isso é comprovado. É tanto que se utiliza muito. Há poucos dias nós estávamos vendo um vídeo de um rapaz que levou um violino para um hospital, para sua parente, uma mãe, parece que a mãe é alguém da família. Ele levou apenas para ela. E tocou uma Ave Maria. Então veja que repercussão uma Ave Maria pode nos trazer. Então alguém ouviu, obviamente, convidar essa pessoa para continuar. E ele então, de repente, estava todo mundo, o quanto possível, nas portas do corredor do hospital, ouvindo aquela lindíssima Maria. O violino, quem não se emociona com o violino? É verdade. Então é lindíssimo, uma música em todos os níveis. Até mesmo quando muitas das vezes nós não gostamos de uma música, porque ela diz assim, essa música aí, ela traz uma vibração diferente. Mas pessoas adequadas àquela vibração não são pessoas que estão em condições de ouvir outros níveis.
aquela pode ser útil para ele. A gente não difunde isso aí, mas isso pode acontecer. É tanto que na musicoterapia, na técnica, eles procuram encontrar nas pessoas o que tipo de música que eles gostam, porque de lá é que é o foco, dali eles partem para outros aspectos. Além dessa música, tem outras composições de vocês. Eu sei que muitas músicas cantam de outros autores, até de outras religiões. Sim. Também. Vocês são bem ecléticos, me parece. Música popular, música sertaneja, tudo. Nesse trabalho nós fazemos um pouco assim. Eu sei que tem aquela música que marca, né? Todo artista diz que tem aquela que marca, que lembra. Então, qual é essa música que deixou essa marca em vocês dois? Mãos que oferecem rosas. Inclusive a gente tem um comentário aqui, né, que o Neto colocou assim: minha mãe me disse ontem que adora uma música que diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, pro Neto, pra mãe do Neto e pra minha sogra que ama esta música, né, mãos que oferecem rosas. É interessante que às vezes a gente vai nos lugares e canta tantas músicas, aí quando a gente, aqui mesmo na federação, não, mas foi muito bonito, mas faltou aquela, a gente já sabe, é mãos que oferecem rosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. As mãos são os instrumentos, né, da nossa vontade, né? Sem dúvida. Essa música, uma ocasião nós estávamos entrando na enfermaria, na hemodiálise, lá no Hospital São Vicente de Paulo. Lá tem enfermaria própria das pessoas que fazem hemodiálise, quando tem problemas, vão para lá. E chegando lá tinha uma paciente que estava sem sinais vitais. A filha estava a chorar no pé do leito, e a nossa querida médica estava lá agindo já na maior pressa para poder conduzida para outros locais do hospital onde poderia reanimá-la. Então nós entramos cantando O Amor é o Bem Maior. Estava no meio, porque lá são duas enfermarias. A primeira a gente entrou cantando e passou, então já estava na metade dessa música. Nós chegamos, o quadro já estava pronto lá e a gente observou isso. Mas observamos que quando estávamos terminando a música, O Amor é o Bem Maior, notamos que a boca da paciente deu uma mexida. Houve um movimento no lábio. E eu pensei, não, isso é a minha vista. Isso eu estou pensando que eu estou vendo, né? Isso é o meu desejo.
E assim que terminou a música, nós entramos nas mãos que oferecem rosas. Então, interessante é que ela balbuciou de forma mais acentuada, senão ela está cantando mesmo. E aí, antes ela sabia da música, porque essa música não é uma música tão comum, né? Como, por exemplo, o Amor é Bem Maior, que tornou-se muito popular devido ao aspecto religioso. Mas ela estava cantando, assim, movimentando os lábios. E eu fiquei muito feliz, nós ficamos muito felizes com aquilo. Mas o que nos causou mais alegria ainda é que ela abriu os olhos. Abriu os olhos, daí um pouco, quando terminamos a música, ela pediu para a filha, para que ela ficasse de pé, sentada na cama. E foi uma alegria muito grande para a gente, né? Foi assim, a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ouvir que, de repente, ela estava já no outro nível de inconsciência, né? E a música, como ela tem essa capacidade, ela adentra pelo ouvido e não pede licença, só se você puser um tampão, né? Aí ela alcançou os níveis além do físico. E lá, provavelmente, reanimou aquela senhora. E ela retornou. Então sabemos que isso é um fator que ocorre, às vezes a gente nem perceber, né? Mas ocorre muito. Maravilha. A música aí trabalhando, junto com toda a equipe espiritual. Então. A gente sabe que a gente vê muito descaso, muitas pessoas que abandonam, né, que muitas vezes não querem nem se preocupar, nem saber pelas dores do outro. Assim. Eu sei que vocês estão envolvidos diretamente nesse projeto, conhecem muitas histórias, escutam muitas coisas, mas será que hoje, no cenário atual, a gente pode considerar que as pessoas estão se preocupando um pouco mais com os outros, com o seu próximo, e de alguma forma, dentro das suas possibilidades, tentam ajudar de alguma forma ou não? Entendemos que, embora o mundo esteja um tanto quanto diferente de há 30, 40 anos atrás, e que de alguma forma há muito estresse, né? Há muita correria, mas o fato é que houve também muito aumento das aflições e das dores. E por conta disso, de certa forma, o ser humano ele se sente muito sensibilizado com a presença das diferenças. Ele passa a ver coisas que há tempos atrás ele não tinha acesso. Por exemplo, a internet, a informação. Hoje já tem canal de televisão dando informação, agora que acabei de ver, de madrugada. Então você tem todo tipo de informação. Este universo de informação atende a todos os níveis. E as pessoas acabam encontrando locais de apoio, locais onde precisa receber apoio. Não há quem não veja um telejornal e tenha uma cena pesada, que aquele que já tem uma iniciação no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, que ele não emita um pensamento positivo ali. Então começa a surgir, olha, o trabalho voluntário hoje é imenso. No Brasil nós temos trabalho voluntário em todos os lugares. Dia 28 de agosto é o dia do trabalho voluntário, do voluntariado no Brasil, e é decreto, é lei. Já tem muito tempo que a ONU agora resolveu, um pouco de tempo atrás, mas no Brasil o trabalho voluntário já existe há muito tempo. Lá atrás, nós fizemos um trabalho de rua, com pessoas que naquele tempo tinha filas, né, que era a noite toda na fila, né? Lembra de um tempo que foi já teve esse tempo, filas grandes, e pessoas dormiam na fila para ser atendidas no outro dia. E às vezes desencarnavam na fila. Então, a gente então levava uns lanches umas doações que a gente conseguia, um grupo imenso que tinha lá, e a gente observava naquela época que já tinha movimento noturno de grupos fazendo trabalho. E se você for viajar um pouco para o passado, 50, 60 anos atrás, as pessoas eram solidárias, mas não havia isso com tanta intensidade. O movimento espírita, por exemplo, é um grande estimulador disso aí. Porque a gente chega ao Espiritismo sabendo que há aquele trabalho voluntário, que há trabalho que você tem que ir para a rua, há trabalho que você tem que levar alguma coisa, há trabalho que você tem que fazer uma visita a um lar. Isso é uma interação. E as religiões hoje estão também trabalhando nesse campo.
Agora, pense nos grupos voluntários fora do campo religioso, são muitos. Então, aqui no Hospital Vicente de Paulo, eu quero até reverenciar o nome do nosso querido irmão Dr. Geraldo, que era diretor lá, que retornou para a pátria espiritual recentemente. Ele sempre que nos via, humildemente, porque ele é uma figura muito conhecida aqui, ele dizia isso: não há nada mais belo no mundo do que o trabalho voluntário. Não existe nada que expresse ele era voluntário. A alegria. Ele era voluntário. O Hospital Vicente de Paula, os diretores são todos voluntários. Então é fantástico. Eu convido, humildemente, na nossa simplicidade, todos, o quanto puderem. Os cantores, se não canta, não tem problema. Não tem problema, sempre tem um espaço. Aliás, todos os espaços são importantes nos hospitais. No hospital, vou dar um exemplo aqui, eu estou falando muito do Vicente de Paulo porque a gente convive lá, mas outros hospitais têm espaço. Se você quer fazer uma doação de um dia por mês, de 1 hora, para um paciente, umas horas por mês para um paciente que não tem parente, você se inscreva lá, procure a administração que eles vão te aceitar. E você vai poder, então, lá naquele dia, ficar pelo menos tomando conta de alguém, mesmo que não seja uma pessoa conhecida, uma pessoa da família. Porque tem gente que está lá e não tem parentes, que os parentes trabalham. Se uma mulher, ou o marido, ou o pai, o avô, deixar o emprego para cuidar, complica. Então, essas pessoas ficam lá, só tem mais no fim de semana que tem a família. Então, um de nós a gente pode servir um copinho d'água, né? Tá tudo bem com o senhor, conversar, né? Vai ter aquele papinho gostoso. As pessoas sentem-se nas nuvens, cantando. Vez por outra, tem gente que diz assim: vocês foram a melhor visita que eu já recebi na minha vida. Eu fico, meu Deus, a melhor visita que recebi na minha vida. Por quê? A gente sai até engasgado do hospital. Meu Deus. E sabem que não somos nós, né? Não somos nós. É o trabalho. É o trabalho maior. É o Cristo na frente. O bem precisa deixar de ser tímido, né? E nós precisamos de dar mais ibope para o bem, porque muitas vezes nós ficamos muito naquela assim: morreu fulano, porque aconteceu um crime, coisa e tal, não é assim? Isso dá um ibope danado, né? Então, por isso que a gente não vê essas coisas que o Alice está falando, que o mundo está aí querendo mostrar, né? Nós somos um país onde tem mais voluntário no mundo, é o Brasil. Então, palmas para isso, né? Para o nosso Brasil. É interessante vocês falarem isso. Há um tempo atrás passou uma matéria na televisão que a Prefeitura do Recife instalou câmeras nas ruas, na movimentação no centro da cidade, para tentar resolver crimes, né, preservar a segurança. E aí na central começou a observar o quanto de pessoas tinham umas ajudando as outras ali. Naquele dia a dia que a gente passa tão rápido e a gente não vê. Então, assim, eles fizeram uma seleção desses momentos de solidariedade um com o outro. É muito importante. É interessante também que tem gente interessada só em notícia boa. Tem um site chamado Boas Novas. Pois bem. Né? Quem gosta, asboasnovas.com.br, você acessa. Lá tem, além de ser coisas boas, são notícias muito informativas. Porque são pessoas, eles juntaram no site aquelas pessoas que vem alguma problemática social, das mais diversas, e buscam soluções. Então, seja para tratar a água, seja para tratar o esgoto, seja para calçar a rua, questões sociais que às vezes atingem tantas pessoas no seu dia a dia, que afligem muito, né? Então, essas pessoas, dentro dessa área do conhecimento, buscam soluções para aqueles problemas, e esse site das Boas Novas, ele recolhe tudo e bota num canto só. Então, quando a gente entra num site desse, a gente vê o quê? Tem muita gente trabalhando para resolver os problemas. Sim. Olha, até mesmo, por exemplo, na internet, né? A gente pega, por exemplo, YouTube. Tem muita bobeira? Tem, mas tem muita gente querendo ensinar alguma coisa daquilo que sabe fazer. Às vezes, coisas simples que você não imagina que poderia ser utilizado. E as pessoas estão se prontificando a isso.
há uma interação muito grande nesse aspecto, muito grande mesmo. Maravilha. Então, assim, está chegando o momento final do nosso programa. Estou pedindo para deixar mais. Então, tudo bem. Então, já que a gente está com tempo, a minha técnica liberou ali. Então, vamos cantar mais uma música? Vamos. Eu queria que vocês cantassem, já que vocês são tão ecléticos, cantam também músicas que não são do meio religioso, música popular brasileira, mas que traz esse conforto do coração para a alma, para que até o pessoal de casa possa cantar junto com a gente também. Porque já tive pressa, mas levo este sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu tenho a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, mas levo este sorriso. Sabe por quê? Porque sou feliz. Ah, meu irmão Jonas. Nós acrescentamos isso porque aproveitamos para as pessoas repetirem nos hospitais esse trechinho final, porque sou feliz. E depois a gente emenda com alguma coisa que dê motivação a gente achar que realmente é feliz. Bom, estão me pedindo mais música, eu vou deixar mais uma música a cargo de vocês, para o pessoal de casa ouvir. Tem uma música do grupo AA, dos Alcoólicos Anônimos, a quem nós temos um trabalho voluntário dos mais significativos em todo o nosso querido planeta Terra, né? O trabalho deles é belíssimo. E tem uma oração, que é a oração da serenidade,
E num determinado momento nós participamos de uma peça, e nessa peça pediram para que a gente colocasse uma melodia nessa oração da serenidade. Nós colocamos, eles acharam muito bom, e nós vamos cantar para vocês agora. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir umas das outras. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir umas das outras. Coragem para modificar aquelas que podemos, sabedoria para distinguir umas das outras. Sabedoria para distinguir umas das outras. A cada dia um passo nessa transformação. É assim que eles agem. Você está muito bom, mas infelizmente a gente tem que terminar o programa. Mas antes disso, eu vou pedir duas coisas a vocês. Uma, que vocês deixem uma mensagem para o pessoal que está em casa. O final de ano está chegando, começam as reflexões, o coração amolece. E boas mensagens, boas palavras sempre fazem bem. E depois que vocês escolhessem mais uma música para a gente encerrar o nosso programa com música. Então eu vou pedir essa mensagem, vou dar meus avisos finais e a gente encerra com vocês. Ok. É fazer Jesus nascer em nossas vidas. A gente sempre canta o Natal reverenciando o Cristo. E quase sempre o hábito tem nos conduzido a uma série de ações que não são tão compatíveis assim com aquilo que o Cristo trouxe para nós em termos de fraternidade, em termos de amor, de perdão, em termos de transformações. Então, nascer dentro de nós esse menino que a gente vê na tradição dos presépios, lembrando o seu nascimento, fazer nascer essa criança em nossas vidas, através dessas mudanças no bem. Porque uma coisa importante que tem no trabalho voluntário e que Allan Kardec reverencia com algumas abordagens muito interessantes, dentre elas, quando fala da importância de tecermos, de trabalharmos no bem. Porque quanto bem esse bem pode trazer na vida das pessoas, e quanto a ausência dele poderia repercutir de forma negativa na vida das pessoas. Sabendo disso, a gente sabe que a presença do bem, a presença da fraternidade, do amor, da dedicação a essa causa, proporciona bem e muda tudo. Porque um ambiente de energia boa é um ambiente diferente, é gostoso, todo mundo acha bom, todo mundo é atraído para ali. Então a ausência do bem tem um comprometimento, pode repercutir e proporcionar um mal que na presença dele esse mal não existisse. É o trabalho voluntário, é o trabalho interior, porque quando nós fazemos esse trabalho para as pessoas, levamos essas pessoas um pouco de nós, mas na verdade nós estamos descobrindo em nós algo que estava dormindo.
Então, o Natal é um grande momento para a gente começar essa transformação toda, empreender projetos para o ano seguinte, adotar posturas diferentes, colocar na vida o trabalho voluntário. Que tal essa proposta? Isso é uma proposta muito interessante para 2015. Quer dizer que a gente pode começar já a partir de agora. Vem deixar uma mensagem para a gente? Reverenciar a família, né? Hoje a família está tão sofrida, nós precisamos de reverter esse quadro. Olhar nos olhos dos nossos filhos, né? Conversar com ele. Acho que é a maior missão que nós temos aqui na Terra. Os nossos filhos, a nossa família, fazer sempre o melhor, né? Trazer sempre ele para perto de nós. Nunca deixar de dar um abraço, né? Um abraço, um sorriso, de uma boa conversa, contar para os nossos filhos os nossos sofrimentos, as nossas dores, para que eles também possam, né, Wallace, assim, sim, assim, terem a confiança de nos contar nos seus sentimentos. Eu acho de muita importância deixar nascer essa criança que é Jesus dentro dos nossos lares, na união da família. Maravilha. Então, a gente deixa esse convite para vocês, né, como nós falou, 2015, se quiser começar agora mesmo, esse projeto de ser voluntário. A gente acha que nunca está pronto, né? Mas a gente sempre tem um meio para contribuir, né? Cada um tem as suas habilidades, e nas suas habilidades vai achar uma maneira de ser útil para alguém. Isso é muito importante, não só para quem recebe, mas principalmente para quem se doa, né? Como todos que fazem trabalho voluntário já nos relataram aqui. Só lembrando, né, que hoje é o último dia de apresentação do grupo Pirilampos com a peça Retalhos no Edinaldo do Egito. Então corre que já tem mais a atração, a última dessa temporada. Você corre lá, compra o seu ingresso e garanta, porque todos que já assistiram na sexta-feira disseram que é maravilhosa. E também parabenizar o grupo do Recife que apresentou a peça Maria de Magdala. Então também foi um grande sucesso. E a todos vocês, reforçar o nosso convite, 3 e 4 de janeiro, de Valdir Franco está aqui em João Pessoa, na Federação Espírita Paraibana, para falar sobre o tema Vivendo com Jesus, né? Então, todos nós queremos viver com Jesus, olha os passos aí da música que você falou. Então, não perca tempo, entre no site da Federação Espírita Paraibana, faça sua inscrição, garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadas, né? Então, vou mandar os abraços de hoje para o Érico Esteves, Maria das Graças Prado, Maria Fidalgo, César Bragança, nosso grande chefinho, que ele não gosta de ser chamado assim, mas eu insisto, Neto Batista, que sempre está em casa nos assistindo, nos auxiliando aqui no que é necessário. Então, a todos vocês, um excelente final de domingo, uma semana iluminada, e agora finalizo deixando vocês na mão de Wallace Neifeld. Graça. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um sol imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh Jesus, que bom ter te encontrado nesta estrada de paz e luz.
agradecemos e assim queremos te espalhar, dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixa ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor.